A paz a vocês do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês mais uma vez é Renan Rocha. E é um motivo de muito prazer, de muita alegria estar falando com vocês novamente. E hoje tem muita surpresa, tem muita coisa legal aqui no meu canal. Então nós vamos passar os números que são presentes hoje aqui no canal. Nós temos 3.051 visualizações e 106 inscritos. E hoje nós temos um convidado especial que você vai conhecer daqui a pouco, meu amado. Então, tá vendo isso daqui? É a chuva dourada, meu irmão. No vídeo passado nós comemoramos uma visualização do meu canal, que é o projeto 10 vezes mais. Que é todas as vezes que o canal ficar 10 vezes maior, tanto em visualizações quanto em inscritos. E hoje nós vamos comemorar o quê? Um inscrito, é lógico que tem muito mais, mas nós temos que começar lá do início. Então, hoje nós vamos comemorar um inscrito, beleza? Então vamos lá! Meu amado! É motivo de muita alegria, de muita felicidade, que Deus te abençoe, que Deus te proporcione muita alegria e muita felicidade. Não se esqueça, aqui está o CD Princípio, meu CD, e que Deus abençoe. Vocês podem estar comprando aí. Todos os contatos estão aí embaixo do vídeo. E não se esqueça de deixar o seu gostei. E aí embaixo, ó, tá vendo aí embaixo esse quadradinho vermelho? Clique lá em inscrever-se, porque você me ajuda muito. Então, vamos lá para a palavra de Deus, sem mais delongas. E hoje quem eu trouxe aqui com vocês para comemorar 3.000 visualizações, ele, Júlio Neto! A paz do Senhor, meu amado! Esse daqui é o obreiro Júlio Neto, que vai estar trazendo a palavra para vocês, que é da comemoração de 3.000 visualizações. Vamos lá, meu amado, que Deus abençoe, é contigo agora. Amém. Cumprimento a todos então, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que acompanha o nosso canal já, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Você que está acompanhando pela primeira vez também, que Deus te abençoe mais ainda, que você divulgue, que você possa divulgar esse canal para onde você for, para as pessoas que você conhece, para que o Senhor venha abençoar não só a tua vida, mas a vida daqueles que você puder alcançar, divulgando a palavra do Senhor. Amém? Nós somos os profetas dessa geração, então eu creio que o Senhor vai falar muito conosco nessa tarde e com você também, em nome de Jesus. Amém. Eu queria também, primeiramente, agradecer, antes de iniciar a palavra, aos Deus, né? Em nome de Deus. Já quer voltar de novo? Pode. Agradecer a Deus, agradecer ao Espírito Santo, agradecer a Jesus Cristo por essa oportunidade maravilhosa que Deus nos concedeu. E agradecer também ao Renan Rocha, que é um amigo meu, que é uma pessoa que eu admiro muito. Não é nenhum tipo de clichê porque eu estou aqui com ele, mas eu já disse isso até para muitas pessoas, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é um exemplo para mim no ministério, porque foi o primeiro jovem que eu vi pregar a palavra do Senhor. Então, quando eu vi aquilo, o Senhor colocou em mim um desejo no meu coração e plantou esse ministério. O Senhor fez com que eu pudesse ser usado também por Ele na palavra. Então, eu agradeço a Ele, agradeço por toda a ajuda, agradeço por todo o incentivo e por essa oportunidade que é muito rica para mim e que é um privilégio muito grande da parte de Deus. Eu me sinto completamente honrado e eu espero que o Senhor venha alcançar teu coração nesse dia com a palavra dele, em nome de Jesus. Amém? Aquele que tem a Bíblia aí com você, que o Senhor venha te conduzir e que agora você venha abrir a Bíblia comigo, em nome de Jesus. O Salmo 34 é a palavra do Senhor para a tua vida. Salmo 34 e o versículo é o 4 também, em nome de Jesus. Salmo 34, versículo 4, a palavra do Senhor para nossas vidas, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, irmão: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E o versículo 8, meu irmão, continuando, né, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que confia nele. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, os que têm, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. E os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta, meu irmão. Esses 3 versículos que eu li aqui, em nome de Jesus, eles querem trazer para você o que nesse dia? Quer trazer para você uma mensagem positiva em relação ao que você está passando. Porque muitas das vezes você está tendo algum tipo de temor, você está tendo medo de alguma situação que tem acontecido na sua vida. Em algum momento você às vezes está com medo de
ficar endividado, você está com medo dessa tua situação se agravar ainda mais, você está com medo de fazer investimento, você que é empresário, porque às vezes a crise está afetando o teu país, está afetando ao lugar que você mora, está afetando a região, está afetando o teu mercado. Você está com medo de, às vezes, abrir uma loja, abrir um empreendimento porque tem medo de não dar certo, mas o Senhor está falando que aquele que busca o Senhor, nada ele vai ter falta. Glória a Deus. Ninguém Aleluia. pode impedir o agir de Deus na tua vida, meu irmão, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e pedimos. Creia nisso, irmão. Porque o Senhor está dizendo na palavra dele que até os leãozinhos eles sofrem e têm necessidade, mas os que buscam a Deus eles não têm falta nenhuma. E o Senhor está dizendo para nós não temer, porque nada vai faltar. O salmista ele disse no versículo 4 que ele buscou o Senhor e o Senhor respondeu ele, livrou ele de todos os temores. Então não tema, meu irmão, se às vezes está faltando algo para a tua vida, se às vezes você está se sentindo humilhado, se às vezes você está se sentindo inseguro diante de uma decisão, às vezes você tem que tomar uma responsabilidade na tua vida e você se sente só, você se sente perdido, você se sente sem direção nenhuma, mas o Senhor é aquele que te dá a direção, o Espírito Santo de Deus é aquele que te conduz, é aquele que vai te dar a direção certa. Então, irmão, confia em Deus, não tema, porque Ele está contigo. Ele está contigo no barco, Ele está contigo em todos os momentos que você for. E mesmo que as ondas tentem derrubar, meu irmão, o Senhor está contigo no barco. O Senhor está no controle da situação, Ele não vai deixar com que você venha cair, com que você venha tropeçar o teu pé, porque Ele que plana os teus caminhos, meu irmão, em nome de Jesus. Que você venha confiar em Deus. E que toda situação que vier na tua vida, diante da oração e diante da palavra de Deus, que é essa que eu vos apresento em nome de Jesus, que você venha confiar no Senhor. Porque a palavra de Deus é que nos traz confiança, a intimidade que nós temos com Deus é que nos faz caminhar. É o Senhor quem dá um ânimo para a tua vida, meu irmão. Então creia. Faça com que os teus pensamentos sejam positivos. Deixe de pensar coisas negativas, porque elas acabam se materializando. Às vezes você mesmo está pensando que não vai dar certo e você não consegue dar o próximo passo, porque você está com esse pensamento de que vai dar errado, de que vai cair, de que não vai acontecer a bênção. Mas o Senhor está declarando para você a tua vitória nesse dia. Que Ele é contigo, que você não precisa temer, porque Ele é com você. Então, em nome de Jesus, meu irmão, não deixe de confiar no Senhor. Ele já se mostrou presente na tua vida. Eu tenho certeza que em algum momento da tua vida você se apresentaram situações na tua vida em que você precisava de um milagre e o Senhor fez. Porque o Senhor é o Deus que faz obra nas nossas vidas todos os nossos dias. Só de nós estarmos aqui, olhando, respirando, falando, andando, é um milagre do Senhor. Só de nós estarmos aqui com saúde. Então, irmão, creia que aquele passo que você precisa dar, o Senhor vai te conduzir. Que aquilo que você precisa da parte dele, Ele vai te levar a esse lugar, meu irmão. E creia que antes de você pedir, o Senhor já sabe o que você quer. Então, Ele já preparou o caminho. Às vezes você vai para algum lugar, você decidiu tomar alguma decisão e você não sabe o que vai acontecer depois da decisão que você tomar. Mas o Senhor já sabe, meu irmão. Então, peça direção para Ele. Peça porque Ele sabe aonde Ele vai te conduzir. Ele conhece todos os lugares, Ele conhece todas as oportunidades. Ele conhece aquela empresa que você quer ingressar. Ele conhece essa pessoa que você quer se relacionar. Ele conhece esse casamento que às vezes você está pensando em firmar. Você às vezes está pensando em não ficar mais sozinho, quer viver uma vida com outra pessoa. Então Deus está te direcionando, meu irmão. Em nome de Jesus, Ele está dizendo: não temos porque a decisão que você tomar é Deus que está te dirigindo. Em nome de Jesus. E você precisa fazer um investimento, sim. Você precisa sonhar alto, porque Deus nos permite isso. Ele diz que os sonhos dele é maiores do que o nosso. Então, se Ele está sonhando por nós, então nós temos a certeza que vai realizar, meu irmão. Vai acontecer. Os caminhos dele são maiores do que o nosso. Então, por isso que a vontade não tem que ser nossa. A vontade tem que ser dele. Principalmente quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. Como diz também na palavra do Senhor, que confia no Senhor, entrega nossos caminhos para Ele, que Ele tudo vai fazer. Glória então, a Deus, em aleluia. nome de Jesus, que se você tem entregado a tua vida para o Senhor, e sem medo algum, irmão, porque Ele também disse na palavra dele aqui, no versículo 8, Ele diz: provai e veja que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Então é essa prova que o Senhor quer que você tira dele. Não de às vezes falar: o Senhor vai fazer porque Ele é Deus. Eu quero ver Deus fazer, porque não desafiando Deus, mas crendo, confiando, provar que Deus está falando. É isso, meu irmão, é confiar sem medo algum, para que aí sim você venha ver com teus olhos o agir de Deus. Aquele que crê, meu irmão, ele vê a glória de Deus. Sinais e prodígios, diz a palavra do Senhor, que vão seguir aqueles que creem. Então eu tenho certeza que você vai ver sinais e prodígios de Deus na tua vida, à medida que você crê no Senhor, em nome de Jesus. Confia nele, coloca no teu caminho
a palavra do Senhor. Aonde você for, sempre lembra das profecias, sempre lembra da palavra. Marca onde o Senhor tem falado com você, porque muitas das vezes o inimigo tenta te desanimar, o inimigo tenta tirar de você o foco de tudo aquilo que Deus tem falado. E quantos cultos às vezes você tem ido, quantas mensagens você tem ouvido, e o Senhor já declarou a tua vitória, mas às vezes nós estamos de olho nas circunstâncias, como foi aquele paralítico que estava lá à beira do tanque de Betesda. O Senhor perguntou para ele: você quer ser curado? Mas ele estava pensando nas circunstâncias. Ele falou: Senhor, mas quando eu preciso subir naquele tanque para descer, alguém vai antes de mim. Mas o Senhor está perguntando para você se você quer ser curado, se você quer ser transformado, se você quer ter a vida mudada. É isso que o Senhor quer para a tua vida, meu irmão. E só diga sim, apenas diga sim. O Senhor está declarando a tua vitória, então toma posse em nome de Jesus. E não pergunte, não permita que a circunstância venha abalar a tua vida, meu irmão. Porque se fosse por circunstância, Davi não tinha vencido o gigante. Se fosse por circunstância, às vezes até Abraão não tinha recebido a bênção de ser pai de multidões. Porque a circunstância às vezes não é favorável para nós. Mas a palavra do Senhor é, meu irmão. E se o Senhor falou, ele zela pela palavra dele, meu irmão. A palavra do Senhor diz, Isaías 55, versículo 11, que a palavra do Senhor, ela vem para a terra, meu irmão, e ela desce como a chuva e como a neve. Mas ela volta e não volta mais. Ela faz o que a vontade do Senhor permitir. Então, em nome do Senhor Jesus, se Ele está enviando essa palavra para você, é porque Ele tem uma obra na tua vida, eu creio. Amém. Glória ao Senhor, há de completar. A palavra do Senhor também diz que aquele que é fiel para iniciar a obra, Ele também é fiel para cumprir, meu irmão. Então, se Ele tem uma promessa na tua vida, pode ter a certeza total, meu irmão, que o Senhor vai cumprir em nome de Jesus. Continue sonhando, não desista, meu irmão. Porque o Senhor falou: busca a mim de todo o coração e você vai me enxergar. Você vai me ver nos teus caminhos, você vai me ver na tua vida. A minha luz vai brilhar como o sol no meio-dia. A minha bênção vai chegar na tua vida. Então creia, meu irmão. E nenhum gigante vai poder te parar. Nenhuma muralha vai poder te impedir de receber a bênção. Porque eu creio. Em nome de Jesus, onde o Senhor te enviar, Ele vai estar contigo em nome de Jesus. Eu sei, irmão, que essa palavra, às vezes para você, é um incentivo maior. E eu creio que o Senhor tem muito a falar com você ainda. Eu creio que você tem muito a receber de Deus ainda. E muitas coisas ainda vão acontecer na tua vida. Então, não pare agora. Se você já caminhou tanto, se você já esperou tanto pela tua vitória, agora não é hora de parar, mas é hora de continuar ainda mais e buscar ânimo do Senhor para que Ele venha abençoar a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe e fique com essa palavra de bênção. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão, não tema nada, porque o Senhor é contigo onde você for. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade que o Senhor, Renan, vem abrir muitas portas para você, diante dessa que você abriu para mim. De uma porta que você me abriu, Deus te abra mil em nome de Jesus. E que essa semente que está sendo plantada hoje, que ela venha colher mais 100 frutos em nome de Jesus. O Senhor ser glorificado dentro da tua vida, amém? Glória a Deus, Essa amém. oportunidade, em nome de Jesus. Amém. E esse foi com vocês, o meu querido irmão Júlio Neto. Na verdade, é lógico, ele não é um discípulo meu, mas ele é meu amigo. E eu enxerguei um grande potencial nesse rapaz. E Deus, ele tem abençoado, Deus tem dado palavra. E eu fico muito feliz com a presença dele. E se você gostou dele ou gostou de algum outro vídeo, você curta o vídeo e você inscreva-se no canal, porque isso nos ajuda muito. E que Deus possa abençoar a tua vida. E assim como a palavra disse, que nada pode nos parar, que nós estamos crendo, que nós estamos confiando que Deus, Ele vai fazer sinais e maravilhas. Então creia, receba, porque a bênção foi dita, a palavra foi ministrada, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor abençoe, Pai, a vida do teu servo, Senhor, que se disponibilizou para estar presente, Pai, nesse lugar. Que o Senhor abençoe, Pai, a família dele, o ministério dele, a obra dele, ó Pai. E que o Senhor possa, Deus, abençoar, ó Deus, todos os que estão assistindo, todos, ó Pai, que estão inscritos, ó Pai, todos aqueles que estão curtindo, ó, que estão acompanhando o nosso trabalho, que tem nos abençoado, compartilhando, Pai, que tem, Senhor, mostrado o nosso trabalho a outras pessoas, que o Senhor possa abençoar a vida dele, a vida dela, abençoe esse lar, ó Pai, que tem nos recebido com carinho, Senhor, que o Senhor seja o mantimento e a provisão do dia de amanhã desse filho, ó Pai, que tem, Senhor, nos ajudado, que tem nos acompanhado, ó Pai, que tem dado ânimo e força para o teu filho, Pai, para aqueles que estão passando aqui, e que o Senhor abençoe as nossas vidas, e que no dia de amanhã o Senhor seja a nossa provisão e a nossa resposta, pois eu creio que o Senhor proverá, e o Senhor vai derramar da sua graça, da sua força e do seu poder, em nome de Jesus, amém e amém.
Eu agradeço muito, que Deus te abençoe, abençoe o Júlio Neto e que até a próxima. Não se esqueça de curtir e inscrever-se no canal, ok? Deus abençoe e até a próxima.